Temos história de superação, fé, propósito, histórias que curam com Evelyn Jordão. Cadê os aplausos dela, minha gente? Bem-vinda, Evelyn. Evelyn é jornalista, escritora, palestrante e apresentadora do podcast Histórias com Evelyn Jordão. Obrigada. Vamos bater muito papo hoje. Bem-vinda, viu? Obrigada. Evelyn, você cozinha? Eu cozinho, mas assim... Não cozinha. Quando faz isso, né, a gente já conhece. Ué, seu marido deu esse mozão ali, né? É, o amorzão, Emerson Santos. O mozão, o Emerson deu uma risada, ele não cozinha, né, Emerson? E aí eu sei, quando fala, eu sou também assim, algumas coisas, trivial, assim, a gente já sabe que tá... Um arrozinho, um franguinho, né? Uma comidinha mais do dia a dia, assim, nada muito elaborado, né? Um brigadeiro, Um brigadeiro, eu amo brigadeiro. Brigadeiro de colher, é bom, né, amor? É. O arrozinho, o franguinho. A gente já... não precisa mais, a pessoa vai se enrolando sozinha, porque, né? É isso. Imagino. E por falar em desafio, superação, fé, Evelyn Jordão. Aqui, ó. Coautora, não é isso? Do livro Isso. Mulheres de Excelência. Me conte sua história, Evelyn. Você é jornalista, escritora, palestrante e tem um podcast também com as suas histórias. É isso? No podcast eu entrevisto as pessoas e eu gosto de ouvir a história do outro. Eu amo também. E nem imaginava que eu viveria uma história de superação. Você já tinha esse podcast Eu já tinha antes da sua história de superação? Antes de acontecer o que aconteceu comigo. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, as histórias, né? A gente que é da área da comunicação, a gente é curiosa, né? Sim. A gente quer ouvir o outro, quer saber o porquê. E eu não imaginava que eu viveria uma história de superação, onde as pessoas fazem perguntas e querem saber o que aconteceu. Como assim você está andando depois de ter uma lesão na medula? Como assim você está de pé? E foi Deus que me levantou, né? É um milagre mesmo e a gente vai poder discorrer isso aí, essa história aí. Já vai contando pra gente, assim, que, né, pra quem tá em casa, todo mundo passa por adversidades, momentos, né, complicadíssimos. Sim. Alguns se afundam no problema, né, no obstáculo, outros criam um jeito de inspirar, que foi o seu caso. Exatamente, né, de superar. O que te ajudou, né, nessa fase desafiadora? Não foi fácil, né? Eu falo que, assim, eu tenho muita fé em Deus e assim, a fé que eu tenho em Deus foi que me ajudou a me levantar. Porque se eu disser para você que em todo o processo onde eu vi os meus movimentos das pernas, dos pés, das mãos parando, eu convivendo com choques nas mãos, não sentia mais nada da cintura para baixo e... do jeito que eu estava, eu cheguei a um tempo que eu falei, meu Deus, para uma pessoa que dançava, né, eu sempre gostei de dançar, faço balé, jazz, me ver numa situação daquela, foi Deus que me levantou, mas eu falava assim, Senhor, se for para que eu passe por tudo isso, que seja para glorificar o teu nome, que seja para eu contar o milagre que o Senhor fez. Ou seja, você não ficava revoltada, nada disso. Você pensava assim, nossa, me ajuda aí. Sim, eu pedia a Deus, eu falava, Senhor, me ajuda a levantar, porque sozinha eu não consigo mais, né? Eu passei por momentos muito delicados, de muita tristeza. Isso foi durante quanto tempo? Eu comecei a sentir os primeiros sintomas em agosto de 2023, só que eu fui piorar mesmo no início do ano de 2024. E aí eu consegui diagnosticar o que eu tinha, que foi uma lesão na medula, tanto que eu operei. Quando a gente fala na lesão na medula, explica pra gente, né, pra quem tá em casa que é leigo e não entende, o que é? Esses dias, vocês comentaram aqui no programa, lembra do celular, que a cabeça pesa? A gente fica assim. Isso, então. Eu sempre trabalhei muito com o celular, sempre fui uma pessoa muito dinâmica, né? E então, e também, assim, por conta, né, de postura, excesso de trabalho e tudo mais, eu já havia desenvolvido uma protusão discal, né? Que evolui para uma hérnia de disco, que muitas pessoas passam por isso. Só que eu não imaginava, eu não me recordava que eu também passei por um tombo bobo no condomínio do prédio. Descendo do carro, eu caí e eu bati a coluna cervical no meio-fio. Mas eu nem lembrava disso. No dia eu levantei e saí andando.
E os primeiros sintomas começaram 2 meses depois, só que eu não associei, que foi um formigamento na mão, um aperto no peito, achei que eu estava infartando. Sim. E foi aquela correria para investigar coração. Só que não era nada do coração. E coincidiu com uma época que eu estava trabalhando muito. E aí E a gente não para, não se não percebe, acha que é normal. falou tudo. Vai vivendo, né? Exatamente, Gisele, você falou Porque tudo. o corpo, ele fala, ei, calma, isso. ei, presta atenção, ei, tô te mandando outro aviso, pelo amor de Deus, olha pra mim. Exatamente isso. Desta forma que você está dizendo pra mim, foi como a médica na época falou, olha, se você não parar, você vai parar. E eu e meu marido conversamos, eu reduzi ali o volume de trabalho e fui viver um novo tempo, descansando, indo, né, passando em psicólogos, psiquiatra e tudo mais, porque até então coincidiu realmente, depois de eu passar por inúmeras outras questões, de eu sempre estar ali me levantando sozinha, sem auxílio de profissional e tudo mais, e fui cuidar desse meu novo tempo. Só que os sintomas iam piorando. Entendi. E aí... Mas você não tinha descoberto ainda? Não, levou um tempo até eu descobrir porque os sintomas foram aumentando. Então, primeiro começou as mãos com movimento involuntário, choque, formigamento. Aí passa no especialista, passa em outro. Até então você acha que é mão. Sim. Não é, né? Aí você vai no especialista, aí, vê se é reumatismo, vê se é isso, vê se é aquilo. Vai fazendo exame e o tempo vai passando. Ninguém descobria isso, gente? Não, aí foi descobrir um pouco antes de eu internar, que através de uma ressonância, eu fiz uma ressonância na coluna, identificaram que eu estava com uma mielopatia cervical, que era um apertamento, né, uma lesão na medula, mas uma lesão parcial, não uma lesão total. Só que a medula, ela leva o sinal, né, do cérebro para o restante do corpo. Sim. Através do sistema nervoso. Então, uma lesão medular é um caso muito sério, é muito grave. E aí, quando diagnosticou, dia 1º de maio de 2024, no dia seguinte eu operei. Tá. Dia 2 de maio. E ali, desde então, eu venho nesse processo de reabilitação. E foi aí que veio, né, o convite da editora Proname para eu poder contar um pouco mais dessa história, mais a aqui, fundo, Mulheres no livro de Mulheres de Deixa eu Excelência. achar você aqui um pouquinho. Essa é uma obra composta por várias autoras, né? Por isso que chama Mulheres de Excelência. Então, no livro Mulheres de Excelência, com a coordenação da Helenay Moriá, que é proprietária, né, fundadora da editora Proname, cada mulher traz uma história de superação em diversas áreas, né? Porque mulher de excelência, né, Gisele? Sim. Nós não somos perfeitas, mas todos os dias nós estamos ali, nos levantando. Então, existem diversas histórias. Tá aqui o da Evelyn, ó, aprendizados na dor. O agir de Deus. Ai, eu tô vendo muito isso, sabia? Aí vem os convidados, eu falo, ai meu Deus, são vários sinais, né? Que às vezes a gente tem que deixar o universo, parar de brigar parar de colocar força nessa vida, entendeu? Deixar fluir, deixar o universo guiar, deixar Deus colocar a mão e falar, minha filha, meu filho. Exatamente. Deixa eu fazer por você, você tá apressada demais. Exatamente isso. Parece até que você esteve no dia do lançamento do livro, porque essa fala foi exatamente o que eu falei lá na Livraria da Travessa, no Shopping Guatemi Alphaville, no dia que nós fizemos o lançamento do livro. Eu disse o seguinte, que a gente precisa deixar Deus agir. Enquanto a gente ficar colocando a mão, porque eu sempre fui aquela pessoa que queria fazer tudo, resolver tudo, controlar tudo. É que como a gente é do fazer, Isso. Então ficar parado é uma coisa que incomoda muito, ou não fazer demais. Então, às vezes a gente precisa falar, para que você já fez muito. Deixa agora Deus, o universo, o ralar, o que você acreditar. Deixa fazer um pouco, porque é muito esforço. Né? E essa vida não tem que ser assim. Não. Com tanto esforço, né? E nós mulheres também, né, na nossa essência da criação de Deus, não é para que seja dessa forma. Não, gente. É que a gente demora a aprender, né? Pois é, e por isso que eu falo, os aprendizados na dor, o agir de Deus foi esse. Eu tive que aprender na dor. Você tem uma característica de que vai lá, faz, acontece, larga. Certeza que você já fez muito isso também. Hoje você se encontrou nessa calmaria ou você ainda força as paradas da vida? Eu ainda forço. Né? Eu ainda forço e muito, porque eu não consigo ficar parada. Eu não... Mas quem que escreveu isso pra gente? Eu não consigo ficar parada. Eu também não. Se eu ficar parada, eu fico doente.
Bom, seguinte, não tem intervalo hoje, é isso, diretora? Como é que tá a nossa receita aí? A polenta, eu já comecei a adiantar ela, porque é um processo mais demoradinho. Até Polenta é um trem que não pode parar, né? não pode parar. E para poder cozinhar ela chega no ponto de cocção que a gente precisa. Então ela já tá aqui cozinhando, foguinho baixo. A nossa carne já tá selada, já entrei com alho, a cebola e o tomate. Tá. Já deu aquela refogadinha, a gente entra Já com com a a cerveja. serva? Qual que é essa que você tá usando? Esse aqui é o chopinho da casa. Chopinho da casa, ó. Isso. Eita, É uma cerveja mais leve, não vai alterar tanto o sabor. Mas lá a gente tem receita desde as nossas cervejas mais fortes, o nível alcoólico lá em cima. tem de tudo. Tem de tudo. Qual que é o carro-chefe, assim, que é campeã? A que eu mais gosto é a Udi, que é uma cerveja bem maltada, bem encorpada. Eu gosto de cerveja forte. Bicha. Eu gosto de Eita, cerveja forte. E eu gosto de cerveja forte. Exato. Negócio Mas de... tem a Birreria, que é uma cerveja italiana, uma pilsen italiana, que é uma delícia para quem gosta Não de entendo nada, cerveja. de cerveja. É Você um entende, lugar- Evelyn? Não entendo também, não consumo álcool. Nada, Zero zero, álcool. zero álcool. Zero Ah, eu álcool. também. É. A gente sabe que na receita o álcool evapora, né? E tá tudo bem. Tá a tudo gente- bem, né, aqui. Mas Também não consumo. Não consumo zero álcool. Também não. Eu só ouvi uma risadinha do Santos lá. É. Não sei por quê. Seguinte. Não, eu gosto da bebidinha. É, Eu gosto gosta? de ver o mundo. Eu gosto de ver o mundo girar. Seguinte, a gente já volta aqui com esse bate-papo, tá bom? Combinado? 2 minutinhos, avisa a galera, Papo Dia tá na área. Fechou? Aguenta aí, 2 minutinhos, a gente volta já. Só manjarem. Exatamente. Ai, que delícia, que bom, né, gente? Bom, a gente já vai voltar pra falar sobre a superação, mas antes, vamos dar umas risadas, que sorrir é um ato de resistência. Paulo Gustavo, eu gosto disso. Porque não é, né, a gente fala, a pessoa sorri fácil. Muita coisa que acontece na vida, os obstáculos, né, as perdas, as pessoas que a gente ama, a gente vai perdendo e a gente continua sorrindo. Então é um ato de resistência, de força, de coragem. Vamos sorrir então um pouquinho? Cadê os vídeos? Muito bom, na internet, né, Santos? Ai, gente, vamos voltar aqui agora. Evelyn Jordão, você também é uma pessoa solar, gosta de sorrir? Você Ai. sempre foi assim? Desde criança, desde pequenininha. O coração alegre, ele aformoseia o rosto, né? A palavra fala isso, né? Você acha que a alegria, assim, o bom humor ajuda a gente a passar por momentos desafiadores? Com certeza. E a gente tem que ser otimista, a gente tem que encarar as situações com resiliência, com força, né? Com bom humor. É delicado falar isso? Mas é uma realidade. Quando a gente é otimista, quando a gente enxerga o mundo sobre uma outra perspectiva, a gente consegue lidar com as situações assim. Não que eu não fique triste, é evidente que eu fico, mas eu sempre tive essa característica mesmo, desde criança, de ser muito positiva, muito pra frente. E é isso que quem tá assistindo, eu quero que tenha essa mensagem. O que eu sempre falo é que a gente é o que a gente consome, né? De livros, de conversas, de filmes, de pessoas que a gente encontra, aquilo que a gente busca, né? Tem gente que vive no noticiário, coisas ruins, só gosta dos filmes, né, que tem muito drama, muito terror, e às vezes não sabe por que, né, a vida fica tão pesada. Não que a gente não tenha que assistir todo tipo de filme, que é tudo arte, tá, gente? Pra gente criar o repertório. Mas a gente tem que ter cuidado onde a gente escolhe ficar. Com certeza, né? As conversas, as pessoas com quem você convive. É muito ruim, né? Você ficar perto de uma pessoa que só murmura, que só reclama, né? Aí a energia vai ficando baixa. É tão bom quando você tá do lado de alguém que te inspira, que coloca você pra cima. Tem uma energia boa. Quando você assiste coisas, né, que é um programa como esse, o Papo em Dia aí, com tantas coisas legais, né, pra começar o dia bem. Então, assim, é maravilhoso, né? A gente tem que estar sempre buscando pra cima mesmo. Ai, que bonitinho. Você é de onde, Evelyn? Eu nasci em São Paulo, fui criada no litoral e depois retornei a São Paulo e agora eu estou na região de Alphaville e Barueri.
Ai, uma delícia lá, pra ficar também afastada. Você vem pra cá quando você quer pra muvuca, aí você esconde lá um pouquinho. O gostoso daqui de São Paulo, né, é a gastronomia no período da noite, né, que a gente tem muitas opções, né, pra poder sair um pouco ali do trivial, ali do nosso dia a dia ali de Alphaville, né. Eu amo, nasci aqui, sou suspeita, morei aqui. Que lugar que você gosta aqui de São Paulo? Eu gosto de passear no parque, gosto de ir no Vila Lobos, eu gosto... Vila Lobos, lá tem um tobogã, gente, grandão, que eu vivo vendo coisas pra levar minha filha. Porque é gostoso, né? É uma atividade à natureza, ao ar livre, né? Pessoas sorrindo, né? Então, gosto bastante da gastronomia em São Paulo, tudo, né? O caos de São Paulo, eu gosto, me move também, mas eu também... O Parque Vila Lobos, ó, pra quem é de São Paulo já conhece, não conhece, tem que ir lá, viu, gente? Eu gosto de Vila Lobos. E tem várias atrações também, sempre tem lá, né? Tem a roda lá também. A roda eu ainda não fui. Fui na roda lá em Balneário Camboriú. A de São Paulo ainda não fui, tô pra ir. Cadê a nossa Nutri? Ela falou que tá com medo de correr na rua, ó. Volta a correr no parque, né? Porque aí vai fazendo uma atividade, levar com a família, né? É super gostoso. Eu gosto bastante, é bem tranquilo lá. Entre vários outros lugares, né? São Paulo... Eu vi aqui na sua ficha que você faz palestra. Sobre o que é a sua palestra? Então, eu compartilho, né, mais na íntegra em relação ao testemunho de tudo que aconteceu, né. A Marisa tá saindo aqui pra gente, a Marisa. Isso, fecha a Marisa. A outra apresentadora. A outra apresentadora. A colega de profissão, Marisa. Então, eu compartilho, né, um pouco do testemunho de tudo que aconteceu. E também, em algumas outras palestras, quando não é relacionado ao testemunho, é em relação à comunicação, né? Comunicação dentro do digital, entre outras coisas. Preferencialmente, eu gosto de compartilhar a superação, o testemunho, porque é uma história, né, que inspira. Às vezes a pessoa, né, você que está aí na sua casa, às vezes está passando por uma situação difícil, saiba que Deus está cuidando de você. Né? Então, não se deixe abalar, faça uma oração, se apegue em Deus, porque Ele vai te levantar. Evelyn, cadê o da Evelyn? Coloca a rede social da Evelyn, por gentileza. Evelyn Jordão, nossa jornalista, escritora, palestrante. É isso. O que você costuma postar, Evelyn? Não contei, né? Eu participei ali, tem uma foto com o Guilherme Leican. Eu acabei de voltar de Balneário Camboriú. Eu gravei uma série cristã como atriz. Ele que foi o nosso diretor, né? Você lembra dele? Guilherme Leican. Sim. Foi um grande ator, né? Em várias emissoras, foi protagonista. É uma série, é isso? É uma série cristã. Já tá uma história passando? cristã. Me conta, como que vai funcionar Eu a gravei divulgação? Eu gravei a segunda temporada, acabei de voltar, então ainda está em edição, deve lançar daqui uns 6 meses. Mas a primeira temporada passou em várias emissoras do sul do país e já está disponível também no YouTube e em alguns streams. Chama O Caminho da Esperança. Aí ali um pouquinho do podcast, que eu entrevisto, né, as pessoas, ali ó, o último episódio que nós gravamos. No meu Instagram é bem diversificado, tem a publi que eu fiz ali para uma marca conhecida, não sei se pode falar, ali é um pouquinho de quando eu saí, né, quando eu saí do hospital, e agora a superação junto aí com o meu personal. Que você já tá correndo, mulher? Isso foi esses dias, olha ele aí, o Sidney Lanes personal. E a Nutri ali. Você já tá fazendo atividade normal? Tô fazendo atividade, voltei pro balé, voltei pro jazz. Esse vídeo foi esses dias. Foi um dia muito emocionante para mim, porque mesmo com as limitações correndo ali na passada, eu consegui. E foi um dia memorável, aí eu tenho só que agradecer a Deus e os profissionais que me ajudam, aí doutora Tereza, neurologista, doutora Bruna Giacomelli. E aí você segue firme. Eu sigo, porque a gente não pode parar, desistir não é uma opção, a gente tem que seguir em frente, mesmo com dor neuropática, né, convivo com dor nos nervos. Você ainda sente muita dor ainda? Eu sinto dor, né, nas mãos, choque, formigamento. E no pé também, no pé direito. Pra você ver como a dor não te para. Ontem veio um cientista aqui, que falou que a dor é filosofia, que trouxe sobre
um tema muito interessante, uma abordagem sobre a dor. E ele fala que a gente, né, sobre a gente buscar. Você poderia ter ficado, tô com dor, imagina, vou fazer atividade com dor, entendeu? Vou levar esse sorrisão, tô com dor aqui, não vou contra ela. E aí ele traz essa abordagem sobre dor e filosofia. Porque assim, de verdade, é muito ruim sentir dor, né? Dá vontade de ficar entregue não fazer na cama. nada. Só que se eu ficar dessa forma, eu não vou viver. Então, eu sigo em frente, ainda que convivendo com dor 24 horas por dia. Mas sigo em frente, Deus no controle e vamos viver. E esses são os aprendizados que a gente tem quando a gente passa por uma situação dessa, a gente valorizar o respirar, as coisas que às vezes a gente não percebe que o milagre ele é diário, né? Então é respirar, é o sentir o gostinho da comida, é ter a liberdade de ir, de vir, de andar, de caminhar, de seguir em frente, né? De estar no jogo ainda, né? né? No jogo, Onde a Você vida começou é o programa esperança. falando isso, né? Você falou, estamos no jogo. É isso, estamos de pé. Evelyn, vem cá. Você já pode dançar, Evelyn? Eu já. Vem devagar, hein, Evelyn? Vem cá. Vamos colocar a musiquinha. Vamos. Obrigada, Obrigada viu? a você. Ter aceito o convite, compartilhar a sua história, inspirar Obrigada milhões de a você mulheres aí. Por Combinado? tudo, foi maravilhoso estar aqui com você. Amei, você é muito dinâmica. Muito um programa dinâmica. pra cima, né? Como a vida tem que ser, Como né? a vida tem que ser. Exatamente. Beijo, viu? Até breve, você arrasa. Até logo. Beijo grande pra vocês. Solta o som, a gente vai dançar. Vamos dançar. Devagar, Evelyn. Não, eu danço já.